Olá, eu sou o pastor Toninho do Conselho de Pastores de Minas Gerais e quero falar hoje sobre por que Deus não se agradou da Torre de Babel. Está em Gênesis capítulo 11. Quais os motivos que levaram Deus a não se agradar da Torre de Babel? Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que eles fizeram aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Deus não mandou executar aquela obra. Toda vez que você entra num projeto onde não tem a mão de Deus, está fadado ao fracasso, à ruína e à miséria. Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não fizer parte da sua vida, do seu projeto, ele vai ser destruído e ele vai ser envergonhado. E a palavra de Deus fala que o Senhor não mandou fazer a Torre de Babel. E mesmo assim, eles começaram aquele projeto sem a bênção de Deus. Em segundo lugar, total desobediência e rebeldia à vontade de Deus. Eles eram descendentes de Noé e a ordem foi bem clara: vocês vão povoar a terra e multiplicar. E eles lá no capítulo 11 de Gênesis, no verso 4, está bem claro: vamos ficar juntos, nós não vamos nos espalhar, nós vamos ficar aqui nessa terra e edificar uma cidade e uma torre. Desobedecer a Deus por ignorância é uma coisa, mas desobedecer a Deus, a sua ordem explícita, é algo terrível para o coração. Eles sabiam que Deus não queria, Deus não mandou, e Deus estava radicalmente contra aquele projeto. E eles, mesmo assim, eles desobedeceram a ordem de Deus. Foi como Jonas, Deus fala para ir a Nínive, ele compra uma passagem e vai para Tarsis, mesmo sabendo da ordem explícita de Deus, e desobedece. E você sabe a vida de Jonas, como foi uma vida completamente destruída, bagunçada em todos os níveis, né? Trouxe prejuízo para a embarcação, tempestade, enfim. Mas o fato é, o segundo motivo pelo qual Deus não se agradou da Torre de Babel foi total desobediência. O terceiro motivo é que no versículo 4 fala que eles estavam construindo aquela torre. Era uma torre para que o nome deles fosse reconhecido em toda a terra. Soberba, orgulho, ambição, vaidade. A vaidade transformou anjos em demônios. Agora você imagina o que pode transformar um homem. Se os anjos foram transformados em demônios por causa da vaidade, o que pode acontecer com o ser humano? Transformar-se também em filhos do diabo. A soberba, a arrogância. Vamos mostrar como nós somos fortes, somos poderosos. Vamos fazer uma torre que vai chegar até os céus. Quero falar para você o quarto motivo pelo qual Deus não se agradou da Torre de Babel é que a Bíblia fala que eles queriam chegar até os céus. Eles queriam chegar aos céus por força própria, por benefício próprio. Nós vamos seguir, vamos continuar por força, por merecimento, por bravura. Nós vamos conseguir chegar aos céus. Querido, para chegar aos céus, só através da graça de Deus. Chegar aos céus é pelos méritos de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém merece chegar aos céus. É Deus que escolhe, é o Espírito Santo que toca no coração. A obra é de Deus. É por isso que Ele morreu na cruz, derramou seu sangue para nos justificar e pagar o preço do nosso resgate. Você vai chegar a Deus não pelos méritos próprios, mas pelos méritos unicamente de Jesus Cristo, que pode te conduzir a Deus, aos céus, à vida eterna, à libertação, à cura, à transformação e também à regeneração, em nome de Jesus.
Então eles queriam chegar pelos méritos próprios. Então são esses motivos que fizeram com que Deus não se agradasse da Torre de Babel, né? Estavam num projeto que Deus não tinha mandado fazer, executar, estavam desobedecendo a Deus porque a ordem era outra, eram pessoas soberbas, queriam chegar aos céus pelos méritos próprios. E o quinto motivo pelo qual Deus não se agradou daquela torre é a questão da incredulidade, né? Porque eles tinham experimentado um dilúvio, tempestades terríveis, né? 40 dias de chuva, muita morte, né? A terra toda padeceu. E a palavra de Deus diz que eles disseram no coração, quem sabe uma torre bem alta vai nos livrar das tempestades, de um próximo dilúvio. E Deus tinha colocado uma aliança nos céus, um arco, o arco-íris. E Deus falou com Noé, esse arco, que é o arco-íris, será uma aliança, uma promessa de que eu jamais vou destruir a terra com dilúvio. Deus prometeu que nunca mais haverá dilúvio sobre a face da terra. E o arco da aliança é o arco-íris. Esse é o arco da promessa de Deus. E eles não acreditaram. Total desconfiança, incredulidade. A palavra de Deus diz que aquela torre Deus puniu. Eles tinham apenas uma linguagem. Deus confundiu ali a linguagem. Muita confusão. Torre de Babel, confusão. Eles já não mais entendiam o que o outro falava. E eles abandonaram aquela obra. Já imaginou quanto prejuízo, tempo perdido? Aquela torre foi destruída. Ela foi abandonada, uma obra inacabada. Toda obra inacabada é porque não tem a mão de Deus. Quando Deus coloca a sua mão, tudo que Ele começa, Ele termina de forma perfeita, inteligente e abençoada. Que Deus te livre da confusão, da Torre de Babel. Eu não sei se tem Torre de Babel na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, se tem confusão na sua vida. Jesus, Ele pode acabar com toda a Torre de Babel da sua vida. Se entregue a Ele, confie nele e o mais Ele fará. Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Vamos fazer uma oração em breve, daqui a pouquinho. Olá, sou o pastor Robson Monteiro e é uma alegria estar com você em mais um programa A Voz do Conselho. Nosso pastor Toninho, ele acabou de trazer uma mensagem muito abençoada a respeito da Torre de Babel. Esse projeto que foi um fracasso, porque não foi feito segundo a direção e instrução de Deus. Foi feito segundo o coração e o desejo das pessoas que estavam ali reunidas naquele período. Está registrado em Gênesis capítulo de número 11. Então, vem ao meu coração a pergunta, por que projetos fracassam? Porque às vezes uma festa ela é planejada, ela é organizada para trazer alegria aos convidados, aos anfitriões, mas de repente aquela festa termina em tristeza, ao invés de ser alegria. Casamentos que são feitos com alegria, casamentos que são feitos e planejados para que dure até que a morte separe os cônjuges, mas de repente acontece alguma coisa e aquele casamento se torna um fracasso. Sonhos que não são realizados, empresas que falem. Por que alguns projetos fracassam? Eu quero te dizer, porque alguns projetos eles não são colocados diante de Deus antes de serem realizados. É o que aconteceu com a Torre de Babel. Olha, eu conheço um amigo, um grande empresário. Esse amigo ele começou pequeno. Quando ele começou, ele queria honrar a Deus, ele queria glorificar a Deus, ele ofertava, ele dizimava, ele consagrava a empresa dele, os negócios dele, as vendas que ele fazia, consagrava tudo a Deus. Então esse amigo, ele começou de baixo, começou pequeno e de repente ele começou então a prosperar e se tornou um grande empresário, ganhando muito dinheiro. Porém, ele começou a se esquecer de Deus. Olha aí,
Que erro? Ele começou a se afastar de Deus. E fazendo isso, ao se afastar de Deus, ele começou então a ter desejos por outras coisas. Começou a se afastar da sua família, começou a se afastar da sua esposa. E aquilo então foi o início de um grande fracasso na vida daquele homem, que tinha tudo para ser um sucesso. Olha só, quando ele começou bem, honrando a Deus. De repente prosperou, esqueceu-se de Deus, esqueceu da sua família e hoje, com muita tristeza, eu trago esse testemunho desse meu amigo. É uma pessoa que fracassou, a empresa dele quebrou, foi à falência. Não podemos cometer esse erro. Temos que sempre, ao fazer qualquer coisa, colocarmos Deus à frente. Nós não podemos, de forma alguma, ficar no desejo de edificarmos reinos para nós mesmos. Não, o reino que nós edificamos é para Deus. Na verdade, nós nem edificamos, nós contribuímos na edificação do reino de Deus aqui nessa terra. Olha só, a Torre de Babel foi um fracasso, porque aquelas pessoas elas estavam interessadas em fazer aquilo que era agradável aos seus corações, edificar uma torre e chegar até o céu. Olha só que presunção! E quantas pessoas hoje são presunçosas achando que o que elas edificaram na vida é delas e acabam se esquecendo de Deus. Olha, uma coisa muito importante, jamais esqueça de Deus, sempre coloque Deus à frente, porque quando Deus estiver à frente dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos, certamente esse projeto será um sucesso. Mas quando as pessoas se esquecem de Deus, a tendência é, meu amigo, minha amiga, é que esse projeto fracasse. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus sonhos e seus projetos para que eles todos deem certo. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado porque o Senhor deixou registrado na Tua palavra a Torre de Babel, a Torre da bagunça, a Torre da confusão. Senhor, em nome de Jesus, nos livre dessa torre. Sabemos que foi uma torre que o Senhor não mandou fazer, uma torre da desobediência, a torre da incredulidade, a torre da idolatria, a torre da soberba, da confusão, a torre da morte, do abandono, da vergonha, do prejuízo, a Torre de Babel, que trouxe tempo perdido, ruína às famílias, pessoas que entraram num projeto como uma canoa furada, que foi abandonada, que foi ridicularizada, envergonhada, uma obra inacabada. Senhor, nos livre desse tipo de projeto. Que o Senhor destrua em nossas vidas todo e qualquer projeto de Torre de Babel, projetos que não te pertencem, projetos que não fazem parte da nossa vida, que não são teus, que o Senhor os destrua em nome de Jesus, para que não sejamos confundidos, envergonhados, para que não sejamos destruídos, para que nós não percamos tempo, dinheiro, para que nós não possamos julgar a nossa vida fora. É a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus possa livrá-lo da Torre de Babel, de toda e qualquer confusão na sua vida e perda de tempo e dinheiro, em nome de Jesus. Amém? Já pensou alguém perguntar para você, onde é que você trabalha? Onde é que você trabalhou? Onde é que você aposentou? Torre de Babel? Já imaginou? Misericórdia. Deus abençoe.